A paz do Senhor para todos. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor Jesus falou no meu coração, que fala em crer em Deus, no Senhor Jesus, em meio a toda a adversidade que podemos estar passando neste dia. É isso? E eu quero trazer essa palavra baseada num texto bíblico que fala sobre o nascimento de Moisés, né? Quantos nascimentos, né, é gerado e nós temos vitória em meio à adversidade, né? Muitas vezes o nascimento propriamente dito de um filho, muitas vezes é gerado em meio a uma gravidez de risco, né? Devido a alguma enfermidade, devido à idade da mulher. Ela passa por esta luta, né? Ela passa por esta batalha, mas ela, dentro dela, ela tem uma certeza que ela vai passar essa batalha, esse tempo de gestação, ela vai passar, porque o Senhor Jesus está derramando sobre a vida dela graça, misericórdia, para ela suportar toda essa adversidade. Muitas vezes é diante de uma criação de um filho, que muitas vezes há algumas dificuldades que pode acontecer diante de uma criação de um filho, ou até mesmo de um filho já grande, tem algum nesse crescimento, nesse nascimento, nesse novo, existe muita dificuldade. Muitas vezes é dentro do nascimento de um relacionamento, de um matrimônio, é o nascimento, muitas vezes, inesperado de uma enfermidade que a gente tem que enfrentar, não é isso? Muitas vezes é o começo de um projeto, de uma porta, né? Que muitas vezes alguém diz que não vai dar certo. E tudo isso reflete em crer, em buscar a presença de Deus, em meio a toda essa adversidade que eu e você possa estar passando, em meio a este nascimento da vontade de Deus na nossa vida. E com Moisés não foi diferente. Moisés nasceu numa época de muita adversidade, de decreto de morte, de dor, de sofrimento, né? Porque na época que Joquebede, sua mãe, engravidou, o decreto era que todo filho nascido homem, macho, seria morto. Então ela já concebeu, já engravidou, sabendo que se seu filho nascesse homem, seria morto. Então, o período de gestação daquela mulher já foi muito difícil. Já foi um sofrimento muito grande dentro do emocional, psicológico daquela mãe. Ela se sentiu totalmente abalada. Quantas vezes você não está dessa forma? Diante do nascimento de um projeto, alguém chega para você e diz que essa porta não tem condições, você não tem condições de abrir, de manter aberta. Esse não é seu perfil. Mas Jesus, neste dia, ele diz para você: olhe para mim, olhe para ele. Foi ele que te prometeu essa porta, ele vai te honrar com essa porta, ele vai te dar uma grande vitória através desta porta. Se é dentro de um relacionamento, se Deus está dentro dessa história, deste casamento, foi Deus que uniu, não te inquiete. Alguém pode dizer que essa pessoa não era para você, mas foi Jesus que escolheu. Se não foi você que escolheu, foi este amor, foi ligado pelo céu, tenha certeza. Ele pode ter nascido esse relacionamento em momento difícil, mas ele vai dar fruto. E fruto de um amor profundo, porque nasceu do coração de Deus. Se teu filho nasceu desse amor, se teu filho nasceu da vontade de Deus, não te inquieta. Mesmo que ele siga caminhos contrários, mas tem promessa de Deus sobre teu filho, sobre a tua casa. Joquebede teve toda aquela gestação, sabendo que ou ia ter uma sentença de morte, ou ia ter uma sentença de vida, dependendo do sexo daquela criança.
E aquela criança, ela foi concebida, nasceu. E para alegria e para dor daquela mãe, alegria porque nasceu com saúde, nasceu uma bênção que Deus deu a ela, mas para a dor porque nasceu homem. E o decreto do rei era matar filho homem, filho macho, era para ser morto. Então o sofrimento daquela mãe aumentou diante daquele decreto. Quantos hoje não estão dessa forma, diante de algum decreto para com seu filho, para com seus projetos, para com seu relacionamento, para alguém da sua parentela, para alguém que recebeu um decreto que não ia ter vida, ia ter morte. Mas Jesus, neste dia, ele está te dando estratégia para vencer essa situação. E a palavra do Senhor diz que Joquebede escondeu aquela criança durante 3 meses, mas não poderia mais, porque o choro daquela criança alguém poderia escutar, porque os soldados viviam dentro daquele local procurando encontrar um filho homem para matar, nascido, bebê para matar. Quantos não procuram matar, destruir o nascimento que Deus botou na tua vida, seja lá profissional, seja lá dentro de uma relação, seja na tua parentela, seja com teus filhos, seja na tua vida, uma enfermidade, querendo te destruir. Eles estão procurando isso, querendo te desmotivar, fazer com que você pare diante desse decreto de morte. Mas Jesus hoje nos trouxe aqui, onde para te dizer, onde tinha decreto de morte, o Senhor está te dando vida. Onde tinha decreto para você parar, o Senhor está dizendo, continue, porque eu estou no controle dessa situação. E aquela mulher, ela montou uma estratégia, porque a fé é uma coisa inexplicável. É uma coisa que a gente só conquista buscando ter intimidade com Deus. E aquela mulher nasceu e viveu ouvindo das grandezas de Deus. Então, quanto mais a gente escuta o que Deus faz e o que Deus vai fazer na tua vida, a gente começa a ter intimidade com Deus. A gente não começa mais a ouvir os enganos, as dúvidas e o medo que o mundo quer atribuir ao nascimento do teu projeto, ao nascimento do teu filho, do teu matrimônio, ao nascimento daquele que alguém diz que vai morrer, mas Deus diz que vai viver através do nome do Senhor Jesus. E aquela mulher montou uma estratégia, fez uma cesta e creu que Deus ia cuidar. Deus está dizendo para você, prepara todo o teu projeto, põe no meu altar, porque hoje eu estou cuidando daquilo que tu me deste para cuidar. Esse nascimento foi gerado em Deus, antes de ter gerado em ti. Então aquilo que é gerado em Deus, Deus te dá, mas sabendo que esse nascimento já tem um decreto de Deus na tua vida de uma grande vitória. E a palavra do Senhor diz que ela fez uma cesta e colocou aquela criança no rio. E o rio era empestado, cheio de crocodilos, né? E aquela mulher deixou aquela criança, mas deixou aquela criança crendo que o nascimento do projeto, o nascimento do seu filho, o nascimento do seu matrimônio está alicerçado no Senhor. Está blindado por Deus. E aquele que está blindado, seguro e debaixo da potente mão de Deus, ninguém vai fazer com que ele seja destruído. E a palavra do Senhor diz que a filha de Faraó estava se banhando junto com suas servas. E aquela cesta veio
E a filha de Faraó observou aquela cesta e pediu para algumas servas pegar. E a irmã de Moisés estava acompanhando todo aquele trajeto. Hoje o Senhor Jesus ele diz para você: o trajeto do nascimento até a conquista dos teus projetos estão sendo acompanhados por Deus. Estão sendo acompanhados pelo Senhor Jesus. E eu quero dizer da parte de Deus hoje para você: não temas. Diante de alguma dificuldade, de alguma adversidade, em meio ao nascimento do teu projeto, até a conquista, até ele estar pronto, você não temas. Porque o Senhor Jesus, que fez com que ele nascesse aí onde você está, diante dessa situação de dificuldade, foi o Senhor que fez que ele nascesse. Se o Senhor fez com que ele nascesse, é porque esse projeto não vai ser um projeto de morte, não vai ser um projeto destruído, vai ser um projeto de vida e um projeto vitorioso, porque Deus te deu para que você o conquiste através do nome do Senhor Jesus. E a filha de Faraó pegou aquela criança e a irmã de Moisés disse que era se ela precisava de alguém para amamentar. E a mãe de Moisés foi chamada e foi paga um preço para que ela amamentasse aquela criança. A situação ficou difícil, né? Porque o emocional ali pesou muito. Uma mãe que tinha um decreto de morte para o seu filho, lançou no rio cheio de crocodilo, alguém acha e alguém cabe a própria mãe para tomar conta. Quantas vezes o direito é teu, mas tu tem que se abdicar por um tempo para que o Senhor Jesus opere um grande milagre e você tome posse de tudo. Não a metade, mas tome posse de tudo, daquilo que Deus determinou na tua vida. E Deus, chegou um tempo, aquele menino cresceu e a mãe, Joquebede, teve que devolver aquela criança, a filha de Faraó. E ela não teve nenhum direito de resistir o seu filho. Quantos hoje não estão tendo esse direito de pegar o seu filho? Porque muitas vezes o seu filho nasceu e a mãe ainda não está com plena saúde de segurar o seu filho. Mas eu quero te dizer da parte de Deus, você vai sair desse leito, você vai se levantar desse leito e vai segurar o teu filho no braço. Você vai sair dessa situação de dificuldade em meio a teu matrimônio e você vai segurar na mão do teu esposo. Esposo, você vai segurar na mão da tua esposa, porque este projeto nasceu no coração. Mãe, pai, você vai segurar na mão do teu filho. Alguém diz que você não vai ter direito mais sobre o seu filho, que alguém vai destruir a vida do seu filho. É engano, porque assim como Moisés foi para a casa de Faraó, mas o coração dele estava voltado para a sua mãe, para o seu povo. E é dessa mesma forma. Não te preocupa e não te inquieta, porque o teu filho não está aí perto de ti, mas o coração dele foi plantado dentro do coração dele. O amor que ele sente por ti, mesmo que ele esteja não na vontade que tu queres, nem na vontade que Deus quer, mas ele tem a direção de Deus para voltar para a tua casa. Da mesma forma, muitas vezes a porta que tu abriu ainda não está sendo conquistada do jeito que tu queres, da forma que tu queres. Mas eu digo uma coisa para você, Deus está trabalhando nesta porta. Deus está trabalhando nessa situação adversa para te dar uma grande vitória. E Moisés voltou para a sua casa e voltou como libertador do seu povo, né? Um decreto de Deus para a vida de Moisés. Diante da dificuldade, em meio ao decreto de morte que o rei tinha lançado sobre
todo filho homem, em meio à mãe ter lançado o seu filho ali naquele rio empestado de crocodilo e ele não morreu, em meio a ele ter ido para a casa de Faraó, mas mesmo assim ele não morreu, porque ele poderia ter morrido e se formado diante da cultura ali do Egito, mas ele não se formou. Muitas vezes vão para ir para o mundo, mas o mundo não entra nele. Sabe por quê? O alicerce dele está dentro da tua casa. O projeto da tua família está alicerçado no Senhor Jesus. Então não temas. Diante de qualquer adversidade que você esteja passando, Jesus está no controle. E ele vai te dar uma grande vitória. Assim como ele deu na vila de Joquebede, e Joquebede teve Moisés de volta, receba hoje o teu filho de volta. Receba hoje o teu esposo, a tua esposa de volta. Receba hoje o teu parente, a tua família que se encontrava enferma. Deus está curando e está te dando uma nova vitória, uma nova vida, um novo nascimento através de Jesus. Receba de Deus hoje o nascimento desta porta que estava fechada. Jesus está abrindo e te dando nas tuas mãos uma grande porta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ninguém pode impedir o nascimento de Deus, do grande propósito de Deus na tua vida. Processo nenhum vai impedir o grande propósito do nascimento de Deus, do propósito do nascimento de Deus, deste propósito na tua vida. Ninguém vai impedir, porque Deus decretou o nascimento de uma grande vitória. Então não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Jesus já te deu esta vitória de uma grande porta aberta através deste nascimento, seja na área emocional, espiritual, familiar. Deus já te deu em nome do Senhor Jesus. Não temas e não te assustes. Deus é fiel em meio a toda situação, seja lá de adversidade, de dor, de sofrimento, de escassez. Ele está presente para dizer para você: sou eu que te garanto a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, te dê um grande dia de bênção na presença do Senhor para ti e para toda a tua família. Se possível, compartilhe esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus e para a edificação da vida daqueles que precisem, né? E também, se for possível, em nome de Jesus, se inscreva no canal, para assim, aqui que o Senhor nos dê uma palavra, nós possamos compartilhar com todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.